Fala pessoal, beleza? Seguinte, vamos falar nessa aula sobre narrativa e imersão do ponto de vista do game design. E antes de a gente começar e abordar um pouco dessa narrativa, só fazer um adendo, que narrativa é uma parada que tem muita coisa a ser explorada, assim como game design e level design, isso aqui é um curso introdutório, mas só reforçando que tem muita coisa mesmo para ser estudada. A narrativa é uma parada à parte, tanto que existe um profissional, assim como game designer e level designer, existe o narrative designer, que é focado só em narrativa, porque é uma área muito extensa e que tem muita coisa a ser explorada, né? Estudar roteiro, estudar muitas coisas. Aqui, nessa aula eu vou falar bem brevemente sobre ferramentas e coisas que a gente tem que pensar dentro da narrativa do nosso jogo junto com o game design, mas só botando um adendo que se você se interessa pela área, vale a pena estudar muito mais a parte, porque tem muita coisa para ser explorada, beleza? Vamos lá. Narrativa é onde o game design e o storytelling se encontram, né? Então, o storytelling é contar a história, né? Então, a narrativa vai ser esse ponto de encontro entre o game design e a história ser contada. Isso é muito interessante porque saber e entender que a narrativa é esse encontro entre o game design e o storytelling, vai ajudar a gente a pensar em como vai ser a nossa narrativa. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Então, dentro da narrativa existem algumas descobertas que precisam ser feitas pela nossa parte de game designer para que esse jogo faça sentido e seja interessante e seja cativante e deixe o jogador ali curioso para o que está acontecendo e interessado na história de cada um dos personagens, ou do personagem, ou do mundo ali. Então, algumas descobertas a serem feitas que a gente vai questionar e responder dentro da narrativa do nosso jogo, que é: como é que essa narrativa acontece? Então, ela é uma narrativa linear, é uma narrativa não linear. Para quem não conhece, narrativa linear é uma narrativa que tem começo, meio e fim, é uma história que segue um fluxo temporal normal. E uma narrativa não linear é uma narrativa que acontece com tempos não necessariamente lineares. Então pode acontecer primeiro um acontecimento no futuro, depois voltar para o passado, depois ir para o presente, depois voltar para o passado, enfim. Como que essa narrativa acontece, né? Como é que é esse fluxo temporal aí? Como o jogador experimenta isso? Então ele vai estar nessas experiências, então como que a gente vai contar essa história? No caso do Assassin's Creed, os primeiros Assassin's Creed, você viaja para o passado e você se torna um personagem lá do passado, e você joga com ele, e depois você volta para o presente e joga com o personagem no presente. Então, esse é um exemplo de como o jogador experimenta essa narrativa para entender o contexto que ele está. Mas a gente pode fazer isso de diversas formas, diversas. Mas a gente precisa responder na nossa narrativa como o jogador vai experimentar isso. E, por último, uma das perguntas bem importantes a gente fazer na nossa narrativa é: que ferramentas narrativas a gente vai usar para contar essa história? Então, como que isso vai acontecer? A gente vai contar isso viajando no tempo, como é no Assassin's Creed, ali por meio de uma máquina? Ou a gente vai ter gravações que o jogador encontra, como é no BioShock, que tem gravações de áudio, a pessoa ouve e aprende, entende o que está acontecendo, o que aconteceu. A gente vai ter flashbacks, cutscenes, enfim. Que ferramentas narrativas a gente vai usar para contar essa história? A gente precisa entender qual é a nossa história, né? Como ela acontece, como o jogador vai experimentar e de que forma a gente vai contar essa história. Então, quais ferramentas narrativas a gente vai usar para contar essa história, né? Então, vamos descobrindo essas coisas, a gente consegue construir uma narrativa visando o game design, né, que é o nosso caso aqui. Então aqui algumas coisas, né, do que você precisa fazer na narrativa para que isso faça sentido e você consiga conectar isso com o game design, né, ter esse encontro entre storytelling e game design. Então eu deixei um gif aí na esquerda do jogo Firewatch, que eu recomendo muito jogar, inclusive, que ele tem uma narrativa bem legal. Ele é um jogo que é uma historinha, basicamente, e você tá vivendo os olhos do personagem ali principal. Mas as coisas que você precisa fazer na narrativa, que eu deixei anotado aqui, que eu acho que é importante. Então, é definir no macro os limites do storytelling. Então, o macro aqui que eu estou falando é basicamente dentro do todo que você definiu, né? Então, o escopo do seu jogo vai ter isso. A gente tem o jogo definido. Quais são os limites da sua história, né? Como você vai contar essa história? Então, é definir isso. Quais vão ser os limites? Os limites vão ser x, y, z. Então, a gente vai ter tantas interações narrativas, não vai passar disso. Isso é importante definir para você saber qual vai ser o tamanho da narrativa do seu jogo, né? Então, você pode criar também, eu acho que é uma coisa que é legal de você fazer, é criar uma engine de narrativa para guiar a escrita e o storytelling. Então, engine de narrativa não está ligado a Unity, Unreal, Godot, não é isso. Então, engine de narrativa aqui eu falo como uma forma de você moldar a sua narrativa e a sua escrita
para que todo mundo consiga integrar isso no jogo. Então, cada jogo vai ter uma forma de ser feito, de ser escrito, mas você criando uma pipeline, né, uma engine de narrativa para guiar a sua escrita e o seu storytelling vai ajudar muito você a entender o que está acontecendo, né, no seu jogo, e você ter isso organizado em documentos, em pastas, enfim, da forma que você preferir, e para que fique mais fácil para os programadores, para os artistas conseguirem encontrar essas informações e colocar isso dentro do jogo também. Outra coisa importante que você precisa fazer é narrativizar, aqui eu coloquei as aspas, né, mas narrativizar seus sistemas de jogo. Então pensar em todos os sistemas que você tem no seu jogo, né, você tem um sistema de combate, você tem um sistema de coleta de recursos, onde entra a narrativa nisso, né? Vamos narrativizar esses sistemas. Então vai ter uma narrativa no item do jogo, então jogos como Dark Souls, Bloodborne, jogos assim, eles têm descrições nos itens quando você coleta eles que ajudam a você entender aquele mundo, a narrativa que você está vivendo. Então a gente vai ter descrições nos nossos itens, a gente vai ter descrições em vários lugares, então a gente precisa narrativizar esses sistemas que a gente tem. Outra coisa que a gente precisa fazer é criar novos sistemas que comportem essa narrativa, então entender como a gente vai contar essa história e criar novos sistemas se for necessário dentro do nosso jogo. E por último, das coisas que eu recomendo você fazer é trabalhar nas intersecções de design e narrativa. Então entender aonde que essa narrativa vai entrar exatamente e trabalhar nisso. Então quais vão ser os pontos de encontro de narrativa e game design? Entendendo quais vão ser, a gente trabalha neles e narrativiza os sistemas que vão ter essa parte de game design com narrativa. Beleza? Acho que essas são as coisas que você precisa fazer. E alguns princípios do design de narrativa que eu quis trazer aqui para vocês pensarem quando vocês estiverem construindo a história do jogo de vocês, a narrativa, que é muito importante. Então tem duas coisas que são muito importantes para você conseguir estabelecer uma relação imersiva com os jogadores, que é temas e tom. Então, temas, né? Com o que esse seu jogo está preocupado? Então, vou dar um exemplo aqui de um jogo famoso. No God of War, por exemplo, né? O que o jogo está preocupado? O jogo está preocupado em passar a narrativa, a história, né? A vida do Kratos, que é o personagem principal. Então, ele está preocupado com isso. O que você está tentando falar sobre isso, né? Desse tema. Então, o que o jogo God of War está tentando falar sobre a vida do Kratos? O jogo do God of War, ele retrata muito do sofrimento que o Kratos passa, né? E desse ódio, dessa vingança que ele carrega dentro dele, que faz e movimenta ele, né? A motivação dele para matar os deuses do Olimpo. Então o jogo mostra como que esse ódio, né, motiva ele e essa vingança leva ele a lugares absurdos e faz com que ele mate, consiga fazer coisas muito surreais e ganhe muito poder por conta dessa motivação dele intrínseca, que é o ódio, a vingança, enfim. E aí aqui a gente tem o segundo princípio da narrativa, que é o tom. Então, de que forma você está se comunicando? Então, no caso do God of War, ele é um jogo mais sombrio, mais sóbrio, né? Um jogo mais sério. Então, ele se comunica de forma séria, porque o Kratos mesmo, você vê e controla o Kratos, né? Você vê o mundo ali do God of War por meio do Kratos. Ele é uma pessoa que tem muito ódio, tem muita raiva, tem muita vingança, não está feliz com o mundo, né? Então, o próprio tom que o jogo tem de ser mais escuro, mais dark, assim, de ter monstros, de ter situações ali complexas e difíceis de serem lidadas, traz um pouco desse tom do jogo, né? Dessa seriedade, dessa vingança, dessa depressão. Então acho que o tom que você está se comunicando, ele traz muito isso. Então tem outros jogos que tem um tom mais alegre. Então um jogo infantil, ele vai ser muito colorido, vai ter um tom alegre, vai ter cores, música, coisas que ressaltam, que são bons para as crianças focarem e aprenderem e jogarem. O tema, né? Então temas de jogos infantis. O jogo está preocupado em ensinar a criança matemática. Então, o que você está tentando falar sobre isso? Que números e matemática é importante. Então, você ensina para a criança de uma forma lúdica, por meio de uma narrativa interessante, que ela precisa aprender matemática para solucionar problemas da vida do cotidiano, por exemplo. Então, esse é um princípio do design de narrativa. Qual vai ser o tema do seu jogo e qual vai ser o tom que você vai comunicar esse tema do seu jogo. Beleza? E a última coisa aqui que eu deixei são as ferramentas que a gente tem para construir essa narrativa. Tem muito mais ferramentas além dessas, mas eu quis deixar uma lista para que fique claro para você que nunca mexeu com isso, está aprendendo agora, possibilidades de ferramentas para você colocar na sua narrativa. Então a gente tem diálogos, né, conversas entre personagens vão contar a história também. Barks, para quem não sabe o que é Barks, basicamente
quando você passa perto de um personagem e ele fala alguma coisa. Então, sei lá, no caso do GTA San Andreas, GTA V, por exemplo, às vezes você passa perto de um NPC e ele xinga você ou ele fala alguma coisa engraçada. Então, isso são barks. E aí você pode usar esses barks dos NPCs, das plantas, de qualquer coisa pra trazer contexto narrativo, né, para contar uma história. Companheiros dentro do jogo, então se você tiver um NPC companion ali, ele vai poder trazer muito da narrativa do jogo. Um próprio narrador dentro do jogo pode ser uma ferramenta de narrativa, como é o caso do jogo Stanley Parable, por exemplo, que o narrador vai falando para você fazer coisas e você pode mudar ou não, e ele vai contando a história para você conforme você faz essas ações. Audiologs são outras ferramentas que são áudios gravados que você ouve dentro do jogo, que é o caso do BioShock. Construção de mundo é uma outra ferramenta de narrativa. Então, se você tem uma construção muito grande destruída, que tem uma estátua de alguém importante, isso conta uma narrativa do jogo, né? Então é importante a gente pensar nessas estátuas, nesses marcos, né, de level design que vão contar essa narrativa. A gente tem outra ferramenta que é a cutscene. Então você tem um filminho ali para assistir. Tem isso muito no jogo Yakuza, por exemplo, que você assiste cutscenes que contam a história do que está acontecendo ali para você. E tem muitas outras ferramentas, tá? Que eu quis trazer só algumas que eu acho as principais que você vê mais nos jogos, mas tem diversas outras ferramentas que você pode utilizar no seu jogo para contar a sua história, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu!